Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os aspectos do homem de Belial, a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós consigamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Provérbios 6, do verso 12 ao 15. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na sua boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Como é importante uma boa interpretação de texto. Durante algum tempo, eu pensava que todas as pessoas que gesticulavam com as mãos, com os pés, com os olhos, eram Belial. Só que daí eu cheguei a uma conclusão. E os vendedores, e os coaches, e os palestrantes? Porque a maioria deles tem uma forma de se expressar e gesticular, todo o corpo dele fala. Como que seria isso? Então o Espírito Santo me disse, vai perguntar ao texto e você vai descobrir. Sinal com os olhos tem pelo menos dois gestos do homem de Belial. O primeiro é a fofoca, é quando ele compartilha uma informação de uma outra pessoa com terceiros, e quando a pessoa chega em cena, vamos dizer, o assunto, ele me gesticula com os olhos, para a pessoa entender, era dele ou dela que eu estava falando. O outro sinal de Belial, através do olhar, é o olhar de sensualidade, que a pessoa olha ou para intimidar ou para atrair. Isso é uma forma de olhar de Belial. Arranhar com os pés e falar com as mãos já está relacionado àquele tipo de pessoa que quando está em uma mesa, ela chuta a outra por debaixo da mesa como se quisesse chamar a atenção aquele assunto picante ou a conclusão da fofoca que ela tem feito nos bastidores. E o gesticular com as mãos não é um simples gesto como gestos técnicos que os coaches e os palestrantes têm, mas são gestos obscenos. A pessoa usa o seu corpo para obscenidade. Por qual motivo? Porque dentro do seu coração só há perversidade, só há malícia, só há engano, só há engodo, só há estratégias para atrair as pessoas para o mal. O verso 15 tem um recado direto da parte do Senhor para todos esses que têm esse comportamento. Será quebrantado de repente, repentinamente, sem que haja cura, todos os que têm esse tipo de comportamento, o comportamento do homem perverso, do homem de Belial. Mediante essa revelação, eu só vejo uma solução, eu só vejo uma estratégia, eu só vejo um jeito de nós conseguirmos vencer esse tal Belial. Autoexame. Que eu e você possamos examinar como tem sido a nossa forma de falar, como tem sido o nosso gesticular, como tem sido a nossa forma de olhar. Que muitas das vezes nós podemos até estar tendo comportamento de Belial e não percebemos. E é fato e é verdade, quando eu ainda não tinha entendimento, eu pensava que toda pessoa que gesticulava, ela estava tendo atitude de Belial. Só que eu aprendi algumas técnicas de vendas e existem alguns propósitos de algumas formas que os coaches e os palestrantes falam. Como, por exemplo, quando você vê uma pessoa palestrar e ao palestrar, ela faz pancadas na mão, ela quer fixar, é o que nós chamamos da psicologia de ancoragem. É quando a pessoa ela quer fixar uma informação no seu subconsciente. Aquela informação ela é de extrema importância.
mas a sua mente está assim, ó. Daí o palestrante vai e pá, pá, pá. Ele faz a âncora, que a âncora faz com que a sua mente variável, o seu subconsciente que age de forma variável, ele fixe aquilo, como se fosse um recadinho no WhatsApp, que você coloca um clips e ele fixa aquela conversa. Da mesma maneira, quando o palestrante ou coach ele faz o startar, ele está fazendo uma âncora, porque aquela informação ela é importante, ela precisa ser afixada, fixada, lembrada. Ela sai do seu subconsciente e fica fixada na sua mente de uma forma precisa. E todas as formas que for falado o código ou a senha ou o gesto ou a expressão, aquela informação ela sobe, ela vem à tona. Essa técnica utilizada de forma legítima, ela é benéfica. Só que infelizmente existem pessoas que desenvolvem essa técnica para manipular as pessoas, para serem escravas do seu bel prazer, para fazer com que elas façam coisas absurdas, como se endividar, coisas que vão trazer benefício para aquele que está conduzindo a pessoa nesse tipo de exercício, nesse tipo de ferramenta, nesse tipo de procedimento. Então, sendo assim, nós entendemos que não é o gesto em si, mas sim a intenção. É certo e é verdade que existem gestos que a gente não deve nem pensar em fazer, gestos obscenos, palavras de baixo calão, que são traduzidas nas libras como sinais obscenos. Então eu não vou nem mostrar aqui, porque eu não sou homem de Belial, mas você já entendeu. Esse tipo de pessoa que gesticula e faz com que as pessoas tenham um pensamento impuro e nisso pecam, e isso é a condução que é negativa e não deve ser feita através dos gestos com as mãos. O acenar com os olhos, sabe aquela pessoa que você tem bastante afinidade, que vocês conversam algo num particular acerca de outra pessoa que também não é certo, e quando a pessoa chega em cena, vocês começam assim a entreolhar, e o olhar de vocês formam frases. Então esse tipo de comportamento é o comportamento de Belial. Por que o comportamento de Belial? É um comportamento que a pessoa ela não está sabendo, mas vocês estão se aproveitando da oportunidade para ridicularizar e diminuir aquela pessoa. E isso é uma atitude de Belial. Diferente de quando você está em um assunto de uma pessoa que precisa de ajuda, ou uma pessoa que precisa de uma oração, e você acaba, por hábito, sinalizando com os olhos, e aquele parceiro ou parceira, aquela pessoa que tem afinidade contigo percebe do que se trata, ela já se coloca em prontidão para estar à disposição de servir aquela pessoa da melhor forma possível. Então, o alertar com os olhos é diferente do sinalizar com fofoca. Então, está muito relacionado com a atitude, com o que está por trás, com o objetivo. Com qual objetivo que você fez esse sinal? Com qual objetivo que você fez esse olhar? Existem pessoas também que olham um olhar de lascívia. Um olhar que não precisa nem morder os lábios assim, ó. Só o jeito da pessoa olhar, a pessoa que está recebendo o olhar, ela já fica toda constrangida. É o tal conhecido flerte. Isso também é pecado. Isso também é atitude de Belial. Arranhar com os pés também é semelhante aos gestos obscenos. Só que quem acena com as mãos também tem o costume de falar assim, ó, corta o meu pescoço, mas não digo quem é. Tipo, faz um olharzinho assim, ó, joga o dedinho por cima do ombro. Tem pessoas que fazem esse gesticular não com as mãos, mas com os pés. Tá ali, ó, debaixo da mesa, tá cutucando a outra pessoa que fofocou nos bastidores e tá ali compartilhando. Então essas atitudes, tanto com os olhos, quanto com a fala, quanto gesticular com as mãos ou com os pés, o que está por trás da intenção do que você está fazendo é o que vai fazer com que defina se você está sendo uma pessoa que está tendo atitude de Belial ou não. E se você permanecer com a atitude de Belial, sinto lhe dizer o que está escrito no verso 15. O verso 15 diz que será quebrantado de repente, subitamente, sem que haja cura. Então, é como se o Senhor fosse dando corda para o homem de Belial. Dando corda. E o anzol está na boca. Dando corda. Quando ele puxar o anzol, vai ser um salseiro só. Vai rasgar a boca
vai sangrar, vai machucar e de repente o estrago vai ser tão grande que não vai ter conserto. Então tome cuidado. As nossas atitudes, os nossos gestos, a nossa linguagem corporal, ela não pode transmitir outra coisa a não ser Cristo Jesus, libertação, coisas do bem. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.